um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Entenda a palavra de Deus, né? Quem é o Senhor? É Jesus Cristo. Não existe dois senhores. Jesus mesmo falou que ninguém pode servir a dois senhores, ou vai agradar um e desprezar o outro, né? Ninguém pode servir a Deus e a mamon, ou seja, servir a Deus e as riquezas. Mas você precisa entender o propósito de Deus na tua vida, e você precisa entender que Jesus Cristo é o único Senhor da tua vida. Uma só fé, que é justamente a fé em Jesus Cristo, né? A fé na sua palavra. E um só batismo. O batismo nas águas por imersão, não por aspersão. Tem igreja que batisma por aspersão. Vai lá um copo d'água, ele batiza todo mundo. Mas é antibíblico. Jesus, quando foi batizado, ele foi batizado dentro do Rio Jordão. Às vezes tem alguns filmes que a pessoa vai lá, pega uma cuiazinha e joga na cabeça, né, de Jesus, né? A pessoa está dentro das águas e não batiza por imersão, vai com uma cuiazinha. Então, ou, por exemplo, a pessoa batiza criança, né, que é antibíblico. Jesus, quando foi ao templo, né, que Simeão pegou os meninos Jesus, ele falou: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, pois eles já viram a tua salvação. Então, ele foi apresentado no templo. Jesus não foi batizado. Às vezes a pessoa vai lá, pega uma coisinha, joga de água na cabeça, batiza a criança. É antibíblico também. Então não existe esse tipo de batismo. E outra coisa, quando a pessoa é batizada nas águas, como é que ela tem que ser batizada? Em nome do Pai, como Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a pessoa, por exemplo, se ele muda de ministério, tem ministério que vai lá e batiza a pessoa de novo. Já não está mais batizando, está dando banho, porque o batismo é um só. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi batizado, né? Você foi batizado nas águas. E é necessário o batismo, né? Tem gente também que não diz assim: eu não vou me batizar, sabe o que acontece? Porque eu não sei o dia de amanhã, pode ser que amanhã eu me desvie. Então a pessoa já está pensando em desviar antes de começar o evangelho. Então ele não se converteu. A verdadeira conversão é quando a pessoa tem convicção que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que ele tem a verdadeira fé em Cristo, e ele sabe que com Cristo ele vai permanecer porque ele precisa ser salvo, ele quer buscar a salvação. Então a pessoa já vê que esse pensamento é um pensamento maligno. Eu não tenho certeza. Então, se você não tem certeza, você não se converteu de verdade. A verdadeira conversão é quando a pessoa realmente crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e nada impede, né, que ele seja batizado. Você fica como aquele eunuco, né, da rainha de Candaça. Quando Felipe se aproximou da carruagem, o Espírito Santo falou para ele se aproximar. Aí Felipe vê ele lendo as escrituras de Isaías, Felipe pergunta para eles: entendes tu o que lê? Ele falou: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Aí o que aconteceu? Então Felipe explicou sobre Jesus, pregou o evangelho para aquele eunuco, e quando eles estavam perto de águas, o eunuco falou: aqui tem águas, o que me impede de ser batizado? Ele falou: você crê em Jesus Cristo de todo o teu coração? Ele falou: eu creio. Então eles desceram naquelas águas, Felipe batiza aquele eunuco nas águas, e depois que ele é batizado, Felipe desaparece, porque o Espírito Santo transladou Felipe para outra parte. Veja como é que é o poder de Deus, irmão. Ele não foi nem via carroça, nem carruagem, nem cavalo, nem a pé. Ele foi transladado. Veja como o Espírito Santo tem poder para fazer essa obra. Às vezes as pessoas pensam que o poder de Deus se limita apenas em falar línguas, né? Sentir aquela unção, e muitas pessoas ficam lá pulando, e acho que é o poder de Deus, pula, dá cambalhota e vai, torta o corpo, e aí não acontece, sabe? Acho que isso aí é poder, né? Veja o que acontecia na vida de Felipe. Ele foi transladado, sumiu de um lugar, apareceu outro. Oh, glória, né? Veja a ação do poder de Deus. Então nós somos que entender que nós precisamos buscar esta unção, esse poder. Nós vamos ser como Felipe, cheio do Espírito Santo.
Esse homem desceu em Samaria e começou a pregar o evangelho lá, e os demônios gritavam e saíam das pessoas, os paralíticos levantavam, né? Os cegos enxergavam, havia grandes milagres, e a Bíblia diz, houve grande alegria naquela cidade, né? Aí até o mágico falso lá, falso profeta, aquele tal de Simão lá também se rendeu às maravilhas. Ele falou, opa, isso aí tem poder mesmo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou enganando todo mundo, e esse camarada chega aqui cheio de poder mesmo, ele tem tudo que eu não tenho, né? Tanto é que quando Pedro chega lá, e as pessoas eram batizadas, e recebiam o Espírito Santo, aí chega este homem, né, tão infeliz. Quanto que vocês querem para me dar esse poder? Ah, justamente para que ele vai falar para o apóstolo Pedro. E Pedro diz assim, que o seu dinheiro seja para a tua perdição, porque você pensa que se compra o dom de Deus com dinheiro, né? Então as pessoas acham que pode comprar alguma coisa com dinheiro do poder de Deus. Pedro já deu uma no meio daquele camarada, né? Então veja que a pessoa, quando crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, ele crê em Jesus Cristo, ele tem que ser batizado. Assim como o eunuco. Por que Felipe não pegou um pouquinho de água, fez assim na cara dele e jogou um pouquinho na cabeça? Não, irmãos. Foi por imersão. É o verdadeiro batismo. Batizando-as, Jesus falou, ide e fazei discípulos em todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja aí o ensinamento de Cristo. E também, quando ele fala em Marcos 16, versículo 15, quando ele fala sobre o envio, quando ele envia, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Olha agora a resposta. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a pessoa precisa ser batizada, por isso é um só batismo. Foi batizado, não precisa de 2 batismos. Porque a igreja que a pessoa pertencia não confiava em Jesus, não cria na sua palavra, é lógico. Se a pessoa vem de um lugar onde que não se pregava a Cristo ressurreto, Jesus como Deus, e teve algum tipo de batismo, esse é antibíblico, você vai batizar a pessoa corretamente. Mas se a pessoa vem de um ministério, ele mudou, veio congregar na igreja, e ela diz, você é batizado, estive batizado nas águas. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi, então você é batizado, não precisa. Uma vez uma mulher, ela veio congregar comigo, ela falou isso aí, pastor, me batiza. Eu falei, eu era da igreja tal. Não vou citar o nome de igreja, mas eu perguntei para ela, mas você foi batizado nas águas? Fui. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então você é batizada, não precisa. Aí veio uma irmãzinha lá, uma fariseinha, leva ela lá para outra igreja lá que você sabe que é, vai lá e rebatizou a mulher de novo. Então, se for para ensinar errado, meu querido, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer, eu não vou me colocar nessa, só para dizer que a pessoa, eu que batizei. Eu quero batizar uma pessoa que acaba de se converter, a pessoa se converteu, crê em Jesus Cristo, essa sim eu quero batizar. Mas vou rebatizar uma pessoa porque não era do meu ministério. Então, veja, as escrituras elas ensinam o correto da palavra de Deus. Um só Senhor, quem é? Jesus Cristo. Uma só fé em quem? Jesus Cristo. E um só batismo, né? É o batismo por imersão nas águas. Esse é o verdadeiro batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba no teu espírito em nome de Jesus.